sua categoria para poder vir junto na luta e defender uma universidade pública, gratuita, de qualidade, com salário digno para os servidores e para os professores, ataca o movimento classista dos técnicos legislativos. Isso é lamentável na Universidade de Brasília. E aí, nós tivemos uma liminar na sexta-feira. E essa liminar foi mais a fundo ainda. Vem colocando a liminar que, caso em 12 horas a gente não cumprisse a determinação de abrir todos os portões que nós fechamos, teria inclusive a força policial em cima dos trabalhadores. Isso é lamentável. Onde nós estamos agora completando 50 anos, né, do golpe militar, da ditadura, e a Universidade de Brasília faz um ataque frontal ao movimento dos trabalhadores. Isso é lamentável. E aí, ontem, no 9º dia de greve, saímos em passeata, que a nossa greve, cada dia mais ela aumenta, porque a gente tem uma pauta nacional. Nós queremos a diminuição da paridade, que o Andis falou que é contra. Falou que é contra. Não foi isso, Mazuca? Andis colocou também que é contra as 30 horas. Então, uma pauta, professora Cardeira, que é nacional. É nacional. Mas nós queremos a autonomia da universidade. E aí, quando nós temos, trazendo a nossa categoria, para chamar os professores, chamar os estudantes, os reitores, dizendo, olha, já que eu não posso tomar essa autonomia, que o sindicato faça a luta e a gente vai junto defender a autonomia da universidade. Os reitores atacam a universidade e os trabalhadores. O decreto 1590, que nós fomos derrotados agora em dezembro, ele foi criado especificamente para as universidades, quando veio as vagas do Reúne. Não é isso, Pazuda? Veio as vagas do Reúne, teve os cursos noturnos e veio as 30 horas das universidades. E aí, é claro, os reitores disseram que era contra as 30 horas porque não tinha servidores. É outro problema. Mas as universidades funcionavam bem com 30 horas, inclusive a UNB. E nós fomos pegos de surpresa, inclusive, nos últimos conselhos, que o decreto 1590 facultava as 30 horas, onde tem 20, passa o horário de 21h30, e onde tem 12 horas interrupta no hospital. E aí criou uma resolução para ferrar com os servidores, onde hoje alguns pouquinhos servidores têm direito às 30 horas. Pois bem, nós defendemos a luta de classe para todos, igualdade a todos. Foi assim na greve da UP, que nós entendemos que não podemos ter servidor que fez um concurso do RJU para receber um salário e outro diferenciado. Por isso nós defendemos a UP para todo mundo, numa greve benéfica. O senhor estava junto com a gente, defendendo a luta de classe, inclusive nessa mesa, eu junto com você, e na mesa do governo, nós colocamos o seguinte, ou cumpre a determinação para professores e técnicos legislativos da UP, ou a gente não vai parar a greve. Foi isso, Benéfico? Colocamos aqui para aquele reitor que estava aqui naquela época o seguinte, ou faça o que a categoria quer e não corte a UP dos servidores, ou nós também vamos ocupar essa reitoria, não foi isso? Então nós aprendemos bem com o movimento junto com os professores, a unidade da luta e a organização para uma universidade melhor, com salário justo para professores e para técnico administrativo. Foi isso que nós aprendemos a fazer na luta. Então nós estamos aqui defendendo uma universidade pública gratuita de qualidade com uma greve nacional. E o que está acontecendo, e aí, professora Cardeira, de forma lamentável, eu vou até colocar aqui, que ontem nós recebemos um documento, né? E aí eu quero colocar aqui que quero entender, Benéfico, acreditar que foi mal assessorado, inclusive. Porque, poxa, nós temos na Constituição, e aí eu acho que todos aqui, talvez os dirigentes sindicais têm a obrigação de saber, que a regulamentação da greve dos servidores públicos ainda não está regulamentada. Mas acontece que a organização dos trabalhadores, ao longo de vários anos, os sindicatos têm que ter autonomia sem interferência do Estado. Esse é o nosso papel como sindicatos. Espero que a reitoria também tenha esse papel, a TUM lá, que não pode ter interferência do Estado na organização dos trabalhadores. Pois bem, fizemos 2 assembleias, uma no dia 11, e nós entendemos que a Assembleia é soberana. E a Assembleia da categoria, no prédio da reitoria, no dia 11, aprovou a greve dos servidores. Temos ato dessa Assembleia que aprovou, inclusive, o fundo de greve. E aí, companheiro, nós sabemos que tem muitos peleiros no movimento que é contra a organização de trabalhadores. Nós temos nessa universidade movimentos de luta e movimentos de direita, que colocam, inclusive, trabalhadores no paredão. Não é assim que acontece nesse país? Mas, como a nossa Assembleia soberana, aprovou o chamado fundo de greve para todos os servidores, porque nós entendemos que a luta é de todos. E aí, lá no passado, alguns reitores arbitrários não descontavam o fundo de greve para inviabilizar a luta de classe e a organização dos trabalhadores. E aí tinha uma crise danada. Depois que o Ministério do Planejamento passou a fazer o desconto diretamente pelas entidades, inclusive o Citifub e com certeza a DUMB também, faz o desconto diretamente dos seus filiados, não é isso que acontece? Não passa pelo DGP. Não passa pelo DGP mais. Aliviou, inclusive, as reitorias. E aí o que aconteceu? Nós aprovamos na Assembleia o fundo de greve para todos. Alguns servidores nos procuraram dizendo, nós somos contra o fundo de greve. Nós colocamos bem claro para os companheiros, olha, nós somos dirigente sindical,
e nós determinamos e encaminhamos que a nossa categoria decide, a categoria soberana. E a nossa categoria diz o seguinte: o fundo de greve tem que ser para todos os servidores. Por que para todos os servidores? Porque a luta é para todos. Não é justo os companheiros que pagam 12 mensalidades e 13 mensalidades, fazem a luta e vão pagar a 14ª para organizar os trabalhadores do fundo de greve, e os trabalhadores que são contra a luta, a exemplo da tal de Atens, não pagarem uma mensalidade e querem que a gente defenda a luta de classe dos trabalhadores. Então foi defendido na Assembleia, nós colocamos para esse companheiro, vai na Assembleia da categoria e coloca a posição de vocês. Colocaram e foram derrotados, o voto foi unânime na Assembleia do dia 21. Então mais uma ata de Assembleia registrada inclusive em cartório. Então nós temos duas Assembleias defendendo o fundo de greve para todos os servidores. Encaminhamos para o Ministério do Planejamento, respeitando inclusive o que está colocado no artigo 503 da Constituição e da CLT, onde nós temos 3 tipos de desconto, que é bom a reitoria saber. Existe o desconto, que é o de mensalidade, de trabalhadores filiados. Existe o desconto, imposto sindical, que nós somos contra, a FASUB não tem desconto sindical. E existe o desconto que chama fundo assistencial, que no nosso caso chama fundo de greve. Alguns juízes de direita, 90% desses juízes entendem, inclusive nós somos dirigentes sindical, fizemos cursos para isso. Eu sou dirigente inclusive da CUT. A nossa posição é que alguns juízes, 99% mesmo sendo direito, colocam o seguinte: o movimento sindical tem autonomia soberana, até porque a Constituição está colocada lá no seu artigo, que o Estado não deve interferir na organização dos trabalhadores. E, portanto, a categoria Assembleia é soberana. A professora Gardner fez de forma correta no primeiro momento. Quando manda aqueles servidores que procuraram, que não queriam um fundo de greve, procure o seu sindicato, que não é seu sindicato, que não estão filiados, procure lá e resolva o seu problema. Nos procuraram, alguns chegaram com abaixo assinado, nós reiteramos na Assembleia de novo e esses companheiros não tiveram a coragem de votar contrário ao desconto do fundo de greve. Pois bem, o fundo de greve é para toda a categoria, está colocado inclusive na rubrica de mensalidade, porque não tem como entrar com outra rubrica, e aí nós orientamos o nosso servidor que faz esse trabalho de desconto. Companheiro, encaminha a rubrica de todos conforme a liberação da nossa categoria, inclusive com a ata para todos. No próximo mês, não se faz mais desconto para aqueles que não são filiados. Encaminhando dessa forma, estamos cumprindo. Então, nós estamos dizendo aqui nesse informe que a forma que foi colocada nesse documento, professora Gardner, não foi a forma correta. Eu acho que primeiro, quando estamos organizando os trabalhadores para uma luta organizada, é o diálogo. E o que nós esperamos aqui, dos professores, dos técnicos administrativos, o diálogo em primeiro lugar, porque senão essa greve vai ter outro rumo. E nós não queremos que esse rumo seja contra nossos professores, que nós entendemos, como eu coloquei no primeiro discurso, que a universidade é os 3 segmentos. Amanhã, o ADUME pode estar chamando os professores para estar na greve. E aí nós temos que ter unidade na luta para combater o nosso maior inimigo, que está privatizando as universidades, que está privatizando o nosso hospital, que está pegando dinheiro e colocando na compra de refinarias de petróleo, que está gastando dinheiro para a Copa do Mundo, que está preocupado com a reeleição, mas não preocupa com uma educação de qualidade. Então é esse o discurso que nós temos que ter unidade para fazer. Então nós esperamos que nós temos várias ações nessa universidade e que a reitoria pare de atacar os movimentos sindicais e a organização dos servidores da UNB, porque nós sabemos fazer a luta e nós não vamos curvar diante nenhuma liminar. E foi isso que nós temos na greve da U. Então encerro aqui dizendo e entregando um documento para a professora Gardner, tanto juridicamente como politicamente, que aqui está a resposta e nós estamos entregando a resposta. Então encerro aqui dizendo que a gente espera, que através desse diálogo de hoje está aí o Comando Nacional da FASUB, inclusive com 40 universidades, em greve no país inteiro, para uma educação de qualidade, está representado aqui pelos companheiros. Gostaria que a reitoria abrisse, inclusive, para o nosso companheiro da FASUB, para poder fazer o uso aí da fala. Para encerrar, companheiros, nós temos, inclusive, que passar 15% do fundo de greve para a FASUB poder manter a sua organização. Assim como se a DUME fizesse a sua greve, tem que passar para o ânimo, ou para quem representa, para fazer a luta organizada dos trabalhadores. Então nós queremos e pedimos que o Estado não interfira na organização dos trabalhadores, porque isso significa criminalizar os movimentos, e o movimento de rua, em 2013, mostrou bem essa atitude do governo federal, e a gente espera que essa reitoria tenha independência. Assim como nós, como sindicato, não vamos aceitar a interferência dos órgãos de controle, da administração superior, do governo, na organização dos trabalhadores. Encerro aqui e peço desculpas aos companheiros pela falta de
rua.